Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A nossa presença hoje é de um terapeuta holístico trazendo para nós um conhecimento. Não é um conhecimento assim, não chega a ser uma novidade, principalmente para aquelas pessoas que são mais afetas aos conhecimentos alternativos, ao conhecimento de uma abordagem holística da saúde, mas é um conhecimento que mantém a mesma vitalidade extraordinária enquanto instrumento de autoconhecimento. Certamente, na medida que você tiver a oportunidade de se familiarizar com esse tema, você vai conseguir aproveitar muito para você ser o comandante do seu barco, para você saber, no fundo, quem é você mesmo. Eu vou conversar com o terapeuta holístico Rafael Jogaibe. Nós vamos conversar a respeito de Eneagrama. Eneagrama, já sabe que é o 9, né? 9 pontos. 9 pontos. Então, Rafael, primeiro, grato pela sua presença, sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento. Eu, pessoalmente, tem programas que a gente faz, e tem programas que a gente faz porque gosta muito do tema. Esse é um, por tudo que o Eneagrama eu sei que proporciona de perspectiva de uma pessoa ajudar muitos terapeutas, né? Porque às vezes o cara vai na terapia hoje tentando decifrar os nós existenciais. Sim. Que às vezes com um Eneagrama já tem um adianto tremendo. Já tem um bom adianto. Já tem um bom adianto. Tem um bom adianto. Né? Então, vamos falar sobre o Eneagrama então. O que é o Eneagrama, Rafael? Bom, primeiro também agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o Eneagrama, que é um caminho de vida para mim. Eneagrama é uma sabedoria profunda de autoconhecimento. E a partir do momento que você traz esse autoconhecimento, você também pode se desenvolver pessoalmente. Eu também digo que, além de se conhecer e de se desenvolver, ele também é uma importante ferramenta de como a gente se comunicar melhor com as pessoas. Sabe que normalmente a gente fala assim, nossa, parece que eu estou falando grego com ela. E realmente, muitas vezes a gente está falando grego. Aquela outra pessoa não está conseguindo... Não está entendendo o que a gente está falando porque a forma dela se comunicar é diferente. Como são 9 padrões de comportamento, né? Eneagrama, 9, grama, pontos, ou seja, 9 padrões de comportamento. 9 mundos diferentes, 9 formas de pensar, sentir e agir. Então, muitas vezes a gente precisa, além de se conhecer, conhecer também um pouco qual a forma com que a outra pessoa se comunica. Como é que ela percebe o mundo, Como né? que ela percebe o mundo, para que a gente possa, daí, se comunicar melhor com ela. Então, sim, a gente se conhece, se desenvolve, mas a gente também melhora as nossas relações interpessoais. Isso é maravilhosamente simples, mas é impressionante a capacidade de resolutividade. Porque se você tem um mindset e eu tenho outro, certamente as minhas referências não servem para você. Sim. E aí eu estarei realmente falando grego para você. Sim, né? com certeza. Mas se eu pelo menos entender o seu mindset, sua maneira de perceber, compreender o mundo, e começar ou seja, o Eneagrama favorece muito a alteridade, né? Sim, com certeza. A perspectiva do outro. A perspectiva do outro. Mas sempre que a premissa é a sua perspectiva, para que você possa, a partir daí, se desenvolver também. Entendi. De onde que vem isso? O Eneagrama, como toda tradição que inicialmente era oral, não se sabe muito bem qual é a origem. O que os livros trazem? Não exatamente o Eneagrama como é visto hoje, mas que as raízes do Eneagrama já se encontram lá no Egito Antigo. Né? A partir daí a gente tem momentos históricos que a gente pode enxergar ali, olha, ali tem um pouco de Eneagrama. Por que isso? Porque o Eneagrama é um conhecimento, uma sabedoria dinâmica. Ou seja, ela vem trazendo, ao longo dos anos, os conhecimentos vão se agregando a ela. Ao longo das eras, né? Ao longo das eras. Agradeço a correção. Os conhecimentos vão se agregando a ponto do que a gente tem hoje, o que a gente chama de Eneagrama das personalidades. Então, raízes lá no Egito Antigo. Um outro momento histórico é ali entre o século III e o século IV depois de Cristo, que tem o que chamam os padres do deserto. Os padres do deserto, eles não eram ordenados padres. Eles eram pessoas ascetas que abdicaram de um mundo e foram viver no deserto da Nítria, no Egito. Uma vida de reclusão. Uma vida de reclusão, de contato com o divino.
E ali destaca-se no século IV, o Evagrius Ponticus. Eu falo que eu sempre embolo a língua quando falo o nome dele. E ele buscou entender quais seriam os pensamentos que afastavam o homem de Deus. E aí, na época, ele identificou 8 pensamentos, né? E o que o Eneagrama, embora ele tenha identificado como pensamento, o Eneagrama traz isso como vícios emocionais ou paixões. E, na verdade, o Eneagrama traz que não são 8, são 9 ao todo. Passou esse momento histórico aí, qual outro registro que a gente tem? Que aí já é mais unanimidade entre os professores de Eneagrama e na literatura. Gurdjieff, ele nasceu no final do século XIX e ele foi um pensador armeno e um grande buscador das questões existenciais dele. E ele saiu pelo mundo, junto com um grupo de amigos, buscando respostas para as próprias indagações. E ele teve contato com comunidades ocultistas, com monastérios. E segundo relatos, ele, numa comunidade sufi, ele entrou em contato com o Eneagrama. Embora sempre lembrando que não é o Eneagrama propriamente dito como conhecemos hoje. E aí ele fundou, depois de reunir toda uma base de conhecimento, ele foi para a Rússia, onde ele fundou o que seria a Escola do Quarto Caminho. Por que a Escola do Quarto Caminho? O Eneagrama traz um conhecimento que a gente tem 3 centros de inteligência. O centro de inteligência mental, o centro de inteligência emocional e o centro de inteligência corporal, instintivo. Então, aí voltando à pergunta, por que a Escola do Quarto Caminho? Porque ele entendia que já existia a escola que é o domínio do corpo, que é o caminho do faquir. O domínio das emoções, que era o caminho do monge. E o domínio da mente, que é o caminho do yogi. E nessa intenção do quarto caminho é trazer práticas onde a gente pudesse desenvolver os 3 centros de inteligência, o mental, o emocional e o instintivo. Práticas, danças, meditações, a dança cânticos, sufi é conhecida. Sim, dos derviches. Né? Dos derviches. Então ele traz uma série de práticas com o intuito da gente, de quem se afiliasse à escola dele, né? Desenvolvesse esses três centros de inteligência, porque para ele um ser humano só é um ser humano quando tem desenvolvido os 3 centros de inteligência. Aí com Gurdjieff, primeiro ele na Rússia, depois com a Revolução Bolchevique e com a Primeira Guerra Mundial, ele migra para a França. E lá ele funda a instituição dele, onde aí propicia ainda mais a divulgação do Eneagrama na Europa e na América. Passou Gurdjieff, a gente tem aqui já na América Latina contribuições de 2 grandes nomes. O primeiro, Oscar Ichazo, um boliviano, que ele fundou a Escola de Arica. Isso entre a década de 50 e 70. Oscar Ichazo, ele também era um buscador, ele também tinha as questões existenciais dele, e ele de alguma maneira entrou em contato com o conhecimento de Eneagrama. Não existe, até onde eu tenho relatos, que de fato ele entrou em contato a partir de Gurdjieff. Sim. Mas ele trouxe o Eneagrama. E aí ele trouxe de fato essa contribuição de que cada número desse, cada tipo, do tipo 1 ao tipo 9, tem uma personalidade, uma paixão, uma essência, né? Embora muitas vezes a gente fale muito da personalidade, mas também tem as virtudes divinas de cada tipo. E a partir dele, um discípulo dele, Cláudio Naranjo, um argentino, ele era professor em Berkeley, na Califórnia, levou para os Estados Unidos. E aí houve mais uma divulgação do Eneagrama. Principalmente que na época estava efervescendo a contracultura, sim, né? E na Califórnia. Na Califórnia. Principalmente na Califórnia, que sempre foi um estado diferente. Né? Diferenciado. Diferenciado nos Estados Unidos. E a partir de Cláudio Naranjo, a gente tem, já na década de 80 e 90, a Ellen Palmer e o David Daniels, que trouxeram já uma tradição narrativa. Por que tradição narrativa? Porque ainda com Oscar Ichazo e Cláudio Naranjo, eles entendiam que eles podiam identificar as pessoas, qual era a tipologia das pessoas pela fisionomia. Então bastava uma fotografia.
E viram depois que esse método não é tão assertivo. E através de muito estudo, a Ellen Palmer e o David Daniels passaram a descrever o comportamento de cada tipo. E é como a gente aplica hoje, que a gente descreve os tipos e a própria pessoa se auto-identifica, porque a gente diz que é somente a pessoa que pode de fato dizer quem ela é. Então, esse é o histórico. Então, a partir desse contexto, década de 80, 90, David Daniels, Ellen Palmer, e daí, com edição de livros, aí se popularizou mais ainda pelo mundo. E é o que a gente tem hoje, o que a gente chama de fato o Enneagrama das personalidades. O que eu acho realmente precioso nisso é essa possibilidade de a pessoa entender essa questão que a gente se referiu no momento anterior do padrão do outro e o nosso padrão e como a gente consegue fazer uma conexão entendendo que são padrões distintos. Sim. Né? Quais são os 9 tipos? A gente tem o tipo 1, que tem como vício emocional a ira. A ira. Antes disso, eu acho interessante só trazer a questão do centro de inteligência. Sim. É possível? Claro. Então, o Enneagrama fala que a gente tem 3 centros de inteligência. O centro mental, o centro emocional e o centro instintivo corporal. Pessoas que são predominantemente mentais, elas aprendem o mundo através de um raciocínio lógico. E elas precisam de explicações claras para entender o que precisa ser feito. A razão das coisas. A razão das coisas. Os cartesianos. São as pessoas dos porquês. Os lógicos. Dos porquês e para quê. Sentimentos. Nós temos as pessoas que são da inteligência emocional. Então, elas apreendem o mundo através de um sentimento, Sim. ou seja, tudo é filtrado a partir do coração. Empáticas, naturalmente. São empáticas, têm essa capacidade natural de sentir o outro, sentir o que o outro precisa, sentir o que o outro está sentindo. Né? E temos os instintivos, que são aquelas pessoas que nascem da inteligência instintiva. Ou seja, a emoção predominante é a inteligência corporal. Ou seja, tudo passa primeiro pelo corpo, para depois pensa e sente. Então são pessoas que tendem a ser mais práticas, mais pé no chão e aprendem as coisas metendo a mão na massa. Precisa aprender fazendo. Daí o Enneagrama fala o seguinte, são 9 tipos. 3 tipos são predominantemente corporais, 8, 9 e 1. 3 tipos são predominantemente emocionais, 2, 3, 4. E 3 tipos são predominantemente mentais, 5, 6, 7. Ou, numa outra nomenclatura, 3 tipos nascem na inteligência corporal, 3 tipos nascem na inteligência emocional e 3 tipos nascem na inteligência mental. Então, daí voltando à pergunta de quais são. Né? 8, 9 e 1 da inteligência corporal. Então, vamos lá. O 8, a virtude do 8 é a verdade divina, aquele que enxerga a verdade das coisas enquanto essência. E em personalidade, ele traz o vício emocional da luxúria. O 9, a essência do 9 é a ação certa, aquele que faz aquilo que deve ser feito no momento exato. O vício emocional é a preguiça. O 1 traz em essência a perfeição divina. E já em personalidade traz o vício emocional da ira. O 2, em essência, que já são os emocionais, 2, 3, 4. O 2, em essência, traz a vontade divina, aquele que entende que tudo existe um motivo para o que está acontecendo. Mas no vício emocional traz o orgulho. O 3 traz o atributo divino da veracidade. E em personalidade traz a distorção, o vício emocional, a paixão do auto-engano. O 4, ele traz em essência a originalidade, ou seja, todos nós temos uma mesma origem divina. Em personalidade traz a inveja, a paixão da inveja. O 5, 6, 7, que são os mentais, o 5 traz em essência a sabedoria divina, a abundância, o não apego. Já o vício emocional em personalidade é a avareza.
O 6 traz, em essência, a coragem. Em personalidade, traz o medo. E 7 traz, em essência, o plano divino, a sobriedade. E, em essência, ele traz a gula. Lembrando que toda paixão do tipo, eu falo que é uma lembrança distorcida do que é a essência. Ou seja, nesse processo nosso de, quando a gente vai perdendo consciência e vai enraizando nesse mundo, vai encarnando, né, a gente traz só uma vaga lembrança do que a gente é em essência. Então acaba distorcendo nas 9 paixões. A presença hoje é do terapeuta holístico Rafael Jugaib e a gente volta já. Voltamos com a presença do terapeuta holístico Rafael Jugaib. Rafael, nós estamos falando a respeito do Enneagrama e você estava definindo as características, as virtudes e as paixões. Bem, não sei se é uma classificação adequada, né? Vamos falar da essência e da personalidade. Da personalidade. Agora tem uma coisa interessante. A gente vê aqui que há uma correlação de tipos com tipos, né? Por exemplo, a gente vê aqui o tipo 3 se contatando com o tipo 9, que se contata com o tipo 6. Sim. Né? Como é que é essa correlação aí? Como é que funciona essa correlação? Essa correlação, são os caminhos de desenvolvimento de cada tipo. Ou seja, o 9 ele é ligado diretamente por flechas com 3 e com 6. O que o 9 precisa do 3 e do 6 para se desenvolver? O 1 é interligado com 7 e com 4. Ou seja, o que o 1 precisa do 7 e o que o 1 precisa do 4 para se desenvolver? Então, cada tipo desse é interligado por 2 tipos por flechas, que é o que a gente chama de caminho de desenvolvimento. E também são ligados por outros 2 tipos pelas laterais, que a gente chama de asas. Então, um exemplo, o 5, asa direita 4, asa esquerda 6. Sim. E também são caminhos de desenvolvimento do tipo 5. Digo assim, não tem um 5 puro. Você tem um 5 puro ou esse 5 aqui é afetado pela proximidade do 4 e do 6? Não é que é afetado. Cada tipo, ele é em si. Então, ou seja, ele tem o seu padrão de comportamento, a sua motivação básica, o seu vício emocional. Agora, um 5, por exemplo, que por alguma maneira tende a acessar um pouco mais as emoções, a gente pode dizer que é um tipo que ele se conecta mais com o 4 do lado dele. Né? Entendi. Então, para cada tipo de... Claro que assim, como todo caminho de desenvolvimento, nós temos as 9 energias dentro de nós. Potenciais, né? Potenciais. Uma se manifesta mais... Sim. A nossa criação, a forma que a gente lidou na vida, caminhou com o nosso caminho de desenvolvimento, a gente pode ativar mais isso ou menos isso. Agora, nós não deixamos de ser o nosso tipo. O que acontece o nosso caminho de desenvolvimento faz com que a gente comece a mudar, a gente pelo menos sai um pouco do padrão repetitivo do tipo. Ter gradações, né? Vou dar um exemplo. O 2, por exemplo, é a energia do cuidado, daquele que cuida do outro. Então, todos nós, quando estamos cuidando de alguém, de alguma maneira a gente ativa essa energia do 2 em nós. Né? Porque nós temos os 9 tipos dentro de nós. Só que um é a nossa essência. É o dominante. Não é nem o dominante, é você. É a essência mesmo. É a essência mesmo. Né? Não é que é mais forte. Né? Não, um é você. Né? Que é a sua essência. Sim. Os outros 8 tipos... Aí, 2 tipos dos outros 8 a gente transita por eles mais facilmente, que são esses das flechas. Né? Então, muitas vezes a gente vai transitando, a gente traz para a gente comportamentos parecidos com esses das flechas, por uma questão de conexão. Vou dar um exemplo. O 5, ele tende a privacidade para as pessoas do tipo 5 é algo muito, muito existencial para eles. Né? O 8 é um tipo... Pessoas do tipo 8, eles tendem a ser muito agressivos. Então, o tipo 5, ele pode, de forma inconsciente, acessar a porção 8 dele e usar essa agressividade para afastar ainda mais as pessoas dele.
ou ele pode fazer isso de forma consciente, e aí ele vai trazer características positivas do 8 para poder vivenciar mais a vida. Então, cada caminho desse, se é trilhado de forma inconsciente, a gente reforça a nossa personalidade. A gente utiliza... É algo que o Gurdjieff falava da mecanicidade, Sim. né? Você age pela vida... De forma autômata. De forma Autômata. É. De forma autômata. Sim. Você é conduzido por esse conjunto de tendências sem se dar conta, você é levado. Por isso a importância do se conhecer. Não, fundamental. Eu quero insistir nesse aspecto da questão do estudo de si. Se você vê toda a base de terapia, com todas as gradações que tem hoje nas várias correntes psicológicas, qual é a confluência disso tudo? A pessoa buscar se identificar e se contextualizar no mundo que ela está vivendo. Sim. Né? Então você tem várias linhas de terapia, de abordagem psicológica, para falar a psicologia analítica, a psicanálise, né? Tudo é uma busca de conhecimento de interpretação de eventos que marcam a vida da pessoa. Ou seja, a propósito do Enneagrama, na verdade, é então que a pessoa se conheça para se colocar na vida. Se colocar na vida. É uma coisa que é muito comum para algumas pessoas de rejeitarem, às vezes, qualquer sabedoria de autoconhecimento ou de autoidentificação, é que elas falam assim, eu não acredito que eu possa ser rotulado ou me colocar numa caixa. Na verdade, a gente se coloca numa caixa quando a gente repete todo dia a mesma coisa. Né? Ou seja, enquanto a gente está... A gente não tem consciência do padrão, né? A gente não tem consciência do padrão, então a gente se colocou na caixa. Sim. Esse estudo, essa autoidentificação traz a possibilidade da gente ter uma escolha. Inclusive permanecer na caixa. Inclusive permanecer na caixa. Sim, é super, eu acho isso assim, depende de cada um, mas se ela quiser se manter na caixa, ela vai se manter de forma consciente. Sim. Né? É uma coisa que eu vi lá no primeiro curso que eu fiz. Depois do Enneagrama, claro, a partir do momento que eu quero trazer um desenvolvimento para mim, tem coisas que eu nunca vou fazer mais. Tem coisas que eu continuo fazendo de maneira diferente. E tem coisas que eu continuo fazendo, porque assim, ainda não consegui mudar esse padrão. E tá tudo bem, mas assim, tá tudo bem no sentido que é uma escolha. Não é uma falta de escolha. Sim, não é ignorância. Não é uma ignorância. Um desconhecimento. Não é um desconhecimento. Isso é precioso. Trazendo um pouco um exemplo prático até mesmo, porque eu sou da tríade da inteligência instintiva, então é importante para mim trazer exemplos práticos, né? Você é sinestésico também, né? Naturalmente ou não? Eu não entendo muito, eu não tenho esse conhecimento para poder traçar esse paralelo. Entendi. Mas eu sou da tríade instintiva, então eu sempre trago muito exemplos práticos para explicar aquilo que eu quero dizer. Então, por exemplo, isso mesmo, eu sou um tipo 9 que traz como vício emocional uma fuga do conflito. A preguiça do 9 eu faço tudo para todo mundo, menos para mim. A preguiça do 9 não é uma pessoa que fica no sofá o dia inteiro. É uma pessoa que faz tudo para todo mundo, mas quando é para ele, aí relaxa. Aí vem uma preguiça corporal, um desânimo, mas isso é pelo vício emocional. Certo. Por quê? Porque se eu for fazer por mim, pode haver um conflito, e o 9 ele traz lá em essência a paz, só que em personalidade ele distorce essa paz. Porque a paz, muitas vezes, é uma paz guerreira, uma paz que você precisa conflitar para ter paz. Enquanto personalidade foge do conflito o tempo inteiro. Né? Então, a partir daí, desse conhecimento, hoje eu escolho qual brigas eu quero entrar. Como eu sei que meu padrão de personalidade é fugir do conflito, né? Primeiro, quando acontece uma possibilidade de conflito, e conflito para o 9, muitas vezes é ter que escolher entre comer uma pizza e um cachorro quente. Se está num grupo, muitas vezes ele não escolhe, as outras pessoas escolhem, ele ouve todo mundo. Toma uma decisão, né? Mas não toma uma decisão. Né? Por quê? Porque ele pode acabar gerando um conflito ali. Então hoje, assim, quando eu estou nessa possibilidade de um conflito, minha reação típica era me afastar e me isolar. Hoje, existe um impulso de fazer isso, mas eu paro, analiso, essa briga vale a pena encarar todo esse impulso? Vale.
aí eu vou para frente. E lido com esse desconforto. Lido com o meu desconforto interno, que muitas vezes, assim, por dentro eu estou me revirando, né? E vou para frente. E tem horas que eu falo assim, não estou a fim de lidar com isso. E tá tudo bem. Assim, eu acho que o Enneagrama me traz isso dessa autoaceitação. Saber que a gente não é fazer um curso que vai mudar toda a minha vida. Né? É mais assim, é uma autoobservação e uma decisão diária. Momento a momento do que eu quero fazer. Ou seja, inclusive aquilo que nós falamos antes, quando eu estar na caixa, perceber-se na caixa e querer ficar na caixa. Sim, né? Simples assim. Nesse momento eu quero estar aqui. Então eu lidei com minha personalidade, que seria qual? Indicar um amigo que poderia falar de Enneagrama. Falei, não, eu sou tão capaz do que qualquer outra pessoa para estar aqui falando. E vou lidar com isso e vou para frente. Melhor para nós. Então estou aqui hoje. Como é que você tem aplicado cursos? Qual a frequência? Como é que faz para fazer contato com você? Sim, atualmente tenho aplicado cursos. O próximo curso agora está nos dias 11 e 12 de março, no Espaço Luz, que é um espaço terapêutico na Mata da Praia, em Vitória. E uma frequência de a cada 3 meses, é um curso sempre de final de semana, e o final de semana inteiro tem que estar disponível para o curso. Eu até sugiro assim, não assumam um compromisso para sábado à noite. Estejam envoltos no assunto Enneagrama. Imersos. Totalmente imersos no assunto. E essa próxima turma é nessa data, 11 e 12 de março. Quero agradecer muito a sua presença aqui, Rafael. Certamente seus cursos vão estar sempre frequentados, porque as pessoas têm interesse nisso, no conhecimento objetivo, né? No conhecimento prático, no que diz respeito a reavaliar as condições dela na questão da existência. E também porque seu Enneagrama não fala só como você é, fala como você sai disso. Esse é um outro ponto que eu acho muito crucial. Porque muitas vezes a pessoa eu vou lá ver como é que eu sou, e daí? Eu já sei como é que eu sou. Pensa que sabe, né? Na verdade. Primeiro pensa que sabe. Depois o Enneagrama traz os caminhos de desenvolvimento. Ou seja, como sair do padrão de comportamento. Maravilhoso. Muitas pessoas que acidentalmente, ocasionalmente, que fica zapeando a TV e parar aqui hoje vir essa conversa, certamente é uma referência muito boa do que fazer por elas mesmas. Novamente, grato pela sua presença. Eu que agradeço, novamente. Muito bom estar aqui podendo falar de Enneagrama. A presença hoje do terapeuta holístico Rafael Jogaibe. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.